Olá, bem-vindo ao canal Pensando Livre. Aqui nós vamos tratar de um assunto bastante interessante. Vamos falar de um tema que começa na África e termina no Brasil. Espiritualismo versus materialismo. Vamos entender estudando primeiro o materialismo e depois o confrontando com o espiritualismo. Raízes históricas do materialismo? Sim. Pode pegar nas tribos africanas, no Alto Egito, Núbia, Eritreia. É por ali que o materialismo começa. Ele passa também por Mesopotâmia, Pérsia, no Oriente. Não tenho dúvida disso. Mas ele vai se tornar mais comum no pensamento ocidental, não mais africano nem oriental, através dos filósofos gregos. Aí nós estamos falando no século VII antes de Jesus de Nazaré, e algumas, não todas, mas algumas escolas filosóficas gregas, como a de Mileto, por exemplo, vai tratar deste assunto, o pensamento materialista. Na prática, ele se firma, ele se coloca de verdade como tese, como teoria, a partir da teoria atomista de Demócrito, aí em 370 a.C. Aí sim começa a existir o universo material como algo a ser estudado, pensado, e é a origem, a causa das coisas que acontecem na realidade. Então, os fenômenos naturais vão ter consequência na matéria e ponto final. Epicuro foi outro grande filósofo, estoico por sinal, completou a tese alimentando que os movimentos atômicos têm origem na própria natureza. Bom, aí daí para frente, a filosofia clássica começou a considerar Epicuro, o Demócrito, como os principais filósofos materialistas. Nós estamos falando de 7 séculos antes de Jesus, que começa então a dar corpo de doutrina filosófica. Bem, 1000 anos depois, já na Idade Média, a filosofia idealista, que era predominante, está combatendo, matando o materialismo. Aí vem o Renascimento, já no século XIV, por aí. Começa muita transformação social, cultural, e aí o tema, a teoria materialista é retomada. Aí é hora de Francis Bacon, esse grande matemático e filósofo, começa a defender o materialismo naturalista, ao afirmar que a experiência é a base e o alicerce do conhecimento. René Descartes também fundamentou o materialismo mecanicista, separando de uma vez só a ligação entre o espírito e a matéria, que até então os idealistas, os filósofos idealistas, mantinham unidas. Bom, da onde vem essa palavra, materialismo? Ele foi criado, é um neologismo do século XVIII, né? Criado por Leibniz, outro filósofo, só que este alemão. Durante o período do Iluminismo, quem vai reivindicar essa definição é Lemaitre, um filósofo francês que vai escrever em 1748 a respeito do materialismo. Hoje, se pegarmos 2 dicionários, nós vamos ver que eles são muito parecidos. É a corrente de pensamento que afirma a precedência da matéria sobre o espírito e a mente. Na filosofia, o adversário do idealismo já diria o Caldas Aulet. Já no dicionário Oxford de língua inglesa, é a doutrina que identifica na matéria e em seu movimento a realidade fundamental. Mas também, esse mesmo dicionário diz que
é uma maneira de viver extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. Aí você começa a ver um monte de gente materialista ao teu redor. Ela. Filosoficamente, como é que se define o materialismo? É uma concepção filosófica que admite a origem e a existência humana a partir de uma condição extremamente concreta, a matéria, os átomos. Tudo que existe tem origem nos átomos. Ponto final. Bom, ela sustenta que os fenômenos são resultado dessas interações materiais. A matéria é a única substância do universo para quem pensa de acordo com a teoria materialista. Há uma classificação filosófica para ela, porque, como teoria, o materialismo está na classe ontológica dos monistas. Assim, diferente de outras teorias ontológicas baseadas no dualismo, como o idealismo ou o pluralismo. Qual a melhor explicação da realidade que a teoria materialista pode nos dar? O materialismo está em franca oposição com o idealismo de Kant, René Descartes, Spinoza, e também da metafísica de Aristóteles, Platão, Heráclito, Agostinho de Hipona, porque ela se baseia na racionalidade pura, deixando de lado os conceitos sobre o mundo além da matéria. Ou seja, o materialismo se contrapõe ao espiritualismo e ao idealismo. Uma das características principais do materialismo é que ela busca sempre a explicação dos fenômenos a partir de condições estritamente concretas e materiais. Para o materialismo, o modo de vida é condicionado pelos bens materiais. O grande apego aos bens materiais é a sua característica mais visível. Por exemplo, os comunistas, socialistas, que são materialistas convictos, juntam riqueza. Para isso, porque por isso basta para a vida deles. Ter riqueza para eles é tudo. Né? Então, aí, os comunistas roubam. E aí, para quê? Para ficar com dinheiro na mão. Só isso. Porque eu não acredito no dia depois da morte. Não é? Vamos agora inverter o estudo. Deixa o materialismo para lá e vamos falar do idealismo e da metafísica, os grandes adversários teóricos do materialismo. Elas ultrapassam, na forma de pensar, a simples matéria. Expande para além das sensações, pensamentos e espírito. É no bojo da metafísica que vai surgir o tema que se contrapõe ao materialismo aqui, nesta videoaula, que é o espiritualismo. O que é esse tal de espiritualismo, então? É um movimento filosófico e também tem um movimento religioso. Então, existe espiritualismo na filosofia e existe espiritualismo na religião. São duas coisas diferentes, mas ambas têm o mesmo nome. Ambas baseiam-se na crença de que existe vida depois da morte. Tanto a religião quanto a filosofia. Lá de Platão, Sócrates. O mundo espiritual é onde acontece essa vida após a morte. E é um lugar dinâmico. Por quê? Porque lá os espíritos dos mortos continuam a progredir. Entre os espiritualistas, há os que creem nos espíritos do morto possuem certas capacidades de se comunicar com os vivos. E eles podem até nos dar, esses espíritos, podem até nos dar chave para questões e perguntas muito sérias, tanto ética quanto morais, sobre a natureza de Deus, coisa muito importante e que a filosofia ainda não tem solução total para isso. O espiritualismo se desenvolveu entre 1840 e 1920 nos países de língua inglesa. Ele cresceu muito.
naquele tempo, ele já estava com 1920, cerca de 8 milhões de adeptos nos Estados Unidos e na Europa de língua inglesa. Atualmente, o espiritualismo é praticado por várias igrejas espiritualistas denominacionais nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, também na Austrália, um pouco menos. Pois bem, dentro do espiritualismo, nasce na França um ramo novo dessa doutrina espiritualista ou filosofia espiritualista, que se chama Espiritismo. É uma corrente doutrinada do espiritualismo, sim, foi codificada por um professor e cientista francês, Hippolyte Léon Denis Rivail, que usou o pseudônimo de Allan Kardec para assinar todas as suas obras. Hoje é praticado em 36 países com mais de 13 milhões de seguidores. Então, não é uma coisa a ser desprezada. É baseado em crença como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicação com os espíritos e o progresso espiritual lá e cá. Seu florescimento se deu meio século, sem qualquer texto canônico, não tinha regra, não tinha Bíblia, não tinha nada. Ou organização formal, não tinha Santa Sé, Congregação Brasil, Congregação Mundial, não tinha nada. E ela se afastou, ou cresceu principalmente longe das religiões denominacionais, essas religiões organizadas, né? Congresso Batista Mundial, Congresso Mundial não sei o quê, Igreja Católica Apostólica Romana, não tinha nada disso. Surpreendentemente, o Espiritismo alcançou coesão através de periódicos, revistas, né? Revistas mensais, semanais, visitas de conferencistas em transe, reuniões práticas e atividades missionárias de médiuns, realizando cura, por exemplo. Um fato importante de se destacar no Espiritismo é a participação com destaque das mulheres desde o nascimento. O Espiritismo já nasce dependendo realmente das mulheres. As mulheres médiuns escrevem o Espiritismo. E detalhe, não são médiuns já idosas, não, são meninas. A maioria dos espíritas no mundo vão apoiar causa como a abolição da escravidão e o sufrágio feminino, o voto feminino. É incrível. O Espiritismo estava na ponta. A criação de organizações formais centralizadoras do movimento espírita, em meados de 1880, começou a enfraquecer a credibilidade do movimento no mundo todo. Aqui no Brasil, como é que se deu o parto do Espiritismo? O parto nacional do Espiritismo tem data, hora e lugar. 22h30 do dia 17 de setembro de 1865. O Livro dos Espíritos é de 57. Então, 8 anos depois, o Espiritismo já estava no Brasil. Não existia telégrafo, não existia... era por carta. Não existia avião, era navio. Rapaz. Não tinha internet. Era tudo escrito na base do livro que mandava pelo correio, ponto final. A primeira sessão espírita, então, aconteceu em Salvador, na Bahia, sob a direção do pioneiro Luiz Olímpio Teres de Menezes. Ali, pelas mãos dele, surgiu o primeiro centro espírita brasileiro, o Grupo Familiar do Espiritismo. Naquela reunião, o espírito que se autodenominou Anjo de Deus enviou via psicografia uma mensagem. Essa foi a primeira mensagem inteligente dos espíritos para o povo brasileiro. Depois, Teres de Menezes passou num concurso, ou foi convidado num concurso para trabalhar no Senado Federal no Rio de Janeiro. E ele foi. E lá no Rio ele ajudou a criar o tal do Grupo Confúcio. Esse grupo, que funcionou lá na capital do Império, ele
era a Sociedade de Estudos Espíriticos, que foi fundada em 1873. Os membros pertenciam à elite intelectual do Império. Eram médicos, jornalistas, advogados, políticos, militares. Com certeza não tinha a classe baixa, o famoso pobre, não. Mas uma substancial parcela da população carioca, os pobres, procurava esses grupos espíritas, em especial Confúcio, para aliviar suas dores físicas e morais. Lembra que lá tinha médicos? Pois é. Aqui a gente costuma arrumar logo uma confusão, e não foi diferente não. Criar uma confusão bem a brasileira. Nós somos espertalhão de barba, a gente não deixa passar uma chance de inventar besteira e dividir as coisas. Olha aí as torcidas organizadas do time de futebol. Não deveria de ser todo mundo Vasco da Gama? Mas não, tem a torcida A, B, C. Para quê? Para quê? O que interessa não é o Vasco da Gama? Pois é. Bom, o Espiritismo, então, gerou aqui um grande problema. Por quê? Porque começou a se dividir em duas partes aqueles seguidores daquele primeiro grupo. De um lado, os que consideravam que a doutrina filosófica espiritualista, chamada de Espiritismo, era uma religião. E aí privilegiava só o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E tome de pregação igual o pastor faz, igual o padre faz. Então inventaram uma religião. Ao passo que do outro lado, se entendiam, pessoas que entendiam a doutrina como filosofia e também como ciência, revelada ambas pelos espíritos, acreditavam na coisa prática, experimental, nos fenômenos mediúnicos. Eu me coloco nessa corrente hoje. É que, então você é contra os místicos? Sou. Não tem nenhum problema em dizer que sou. Sou irmão deles, professo a mesma fé, entretanto, não concordo com eles. Acho que não é nossa tarefa ficar pregando exclusivamente o Evangelho sem perguntar nada para os espíritos. Pois bem, essa confusão, já que teve lá no seu grupo, causou dores para todo lado, inclusive no grupo, que acabou se dividindo. E aí terminou desse jeito aqui, ó, o racha. Os místicos, de um lado, com a Congregação Espírita Anjo Ismael, o Grupo Espírita Caridade, a Sociedade Espírita Fraternidade, e os científicos, com a Sociedade de Estudos Espírita Deus, Cristo e Caridade, Sociedade Acadêmica, Academia Espírita de Ciência. Entretanto, o pau comeu no lombo dos espíritas. Por quê? Porque a Igreja Católica não queria o espiritismo. E é lógico, baixou uma lei, um decreto, uma ordem do imperador que proibia o espiritismo. E aí a polícia baixava o pau em quem tentava fazer atendimento, quem tentava fazer palestras espíritas e coisas assim. Sabe quem arrumou a confusão e foi brigar com Dom Pedro, com o ministro da Justiça, com o chefe de polícia? O grupo dos científicos. Não foi o outro. O evangélico ficou acima deles. E o grupo dos cientistas caiu no pau e foi lá resolver esse pepino. Até que garantiram que não mais haveria perseguição diante do culto espírita. A sociedade acadêmica produziu muitos cursos, abriu muitos círculos de estudo, patrocinou concursos, iniciou correspondência com entidades e periódicos dentro e fora do Brasil. Ou seja, a expansão do espiritismo se deu por meio deste grupo, os científicos. Bom, entre 83 e 1884,
eles pararam de brigar. Ficaram como hoje. Vamos viver bem entre nós. A gente discorda, mas nem por isso a gente briga. E se juntam todos para atuarem unidos no que eles vão chamar de Federação Espírita Brasileira. E criam então uma só revista para difundir o espiritismo no Brasil. E aí a Federação Espírita Brasileira funcionava na casa do Augusto Elias da Silva. É isso. Parece até a repetição do início do espiritismo em Paris, onde funcionava na casa do seu Baudin. E aí, na casa do seu Kardec, aqui na casa do seu Augusto Elias. Sabia? O espiritismo não precisa de templo. A casa das pessoas basta. Foi entre 1885 e 88 que juntou muita gente nas conferências públicas da Federação Espírita Brasileira. Foi aí que os políticos apareceram. Entre eles, Bezerra de Menezes, Dias da Cruz e outros mais. Mas teve mais confusão por aqui. Afinal de contas, nós somos brasileiros. Nós adoramos uma fofoca, uma confusão. O espiritismo era praticado pela elite letrada. Claro, no início do século XX, se comunicava filósofo, cientista, santo católico, todo mundo muito conhecido no mundo ocidental. Aí, no meio de uma sessão na Federação Espírita de Niterói, do estado do Rio de Janeiro, aparece um médium chamado Zélio Fernandino de Moraes, e ele incorporou uma entidade, e essa entidade se chamou de Caboclo das Sete Encruzilhadas. Rapaz, botaram ele para correr. O presidente não deu chance a ele e falou, não, aqui não. Índio, preto velho, aqui não. Vai procurar outro canto. E é lógico, o velho saiu dali, criou no dia seguinte a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Olhe bem que não é um centro espírita. Por quê? Porque centro espírita, só o espiritismo do Kardec é que tinham esse negócio. Aí já existia o candomblé. Aí ele criou a Umbanda. É isso mesmo, cara. A Umbanda é uma sincretização do catolicismo com o espiritismo e com o rito do candomblé. Esse sim, único, com raiz africana. Dessa confusão nasceu nossa filha mais nova, a Umbanda linda de morrer. Bom, resumindo, para não ficar muito longo, o materialismo é o oposto do espiritualismo e da metafísica, desde tempos imemoriais. Você vê que Sócrates, Platão, Epicuro, todos já discutiam isso. Não se pode juntar água e óleo. Logo, são ideias antagônicas e não há meio termo. Não tem jeitinho brasileiro para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Você não é tucano. Ou você é espírita, ou você é católico, ou você é protestante. Portanto, espiritualista. Ou você é materialista, como são o caso dos comunistas, dos socialistas e afins. Só um seguidor dessas religiões ou filosofias espiritualistas, se disser comunista, cuidado com ele. Se ele não for um ignorante útil, é sim um cara perigoso e de duas caras. Cuidado, porque ele pode detonar a tua casa espírita, o teu culto espírita, ou até mesmo o teu culto católico. Olha o que a CNBB está fazendo com o catolicismo no Brasil. Uma tristeza total. Que pena. Bom, para encerrar, a gente tem que lembrar algo que se passou lá atrás com os católicos. E eu não posso tirar isso deles. Quando houve uma necessidade de defender a ideologia espiritualista no Brasil, os católicos foram às ruas e disseram: o Brasil não será uma nova Cuba.
Pela sua atenção, eu quero lhe agradecer. Mas, antes de encerrar, quero te pedir, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Pô. Se você gostou, deixe seu gostou, gostei, não gostei. Mas, por favor, faça seu comentário. Ele me ajuda a ser melhor do que fui. Muito obrigado e até a próxima.